Agora a gente fala sobre Fevereiro Roxo. Sabia que existe Fevereiro Roxo? É um mês dedicado à conscientização de doenças como Alzheimer, lúpus e fibromialgia. No caso do Alzheimer, a perda de memória e as mudanças na vida dos pacientes e dos familiares tornam cada história única e profundamente tocante. E a literatura tem o poder de dar voz a essas histórias. Por isso, hoje eu recebo o Mário César da Silveira, que com um olhar muito sensível transformou o Alzheimer em um romance. Faz parte, né? É um dos eixos desse romance intitulado O Que Me Falta. E ele está aqui está aqui para compartilhar um pouquinho dessa história. Boa tarde, bem-vindo ao Ver Mais. Boa tarde, obrigado pelo convite. Olha, eu já vou começar colocando meu lacinho aqui, que é uma forma também da gente dar mais visibilidade a esse assunto tão importante. E te perguntar também, Mário, como que o Alzheimer, então, o Mário, que é muito conhecido aqui em Joinville já por outras obras de acessibilidade, a história dele com a filha, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas o Alzheimer, como que entra na tua vida? A minha sogra ficou viúva e 3 anos depois, quando ela achou que ela estava tendo liberdade, depois da morte do marido, ela começou a ter os primeiros sintomas de Alzheimer. E com essa perda do momento, do agora, a gente começou a perceber os riscos que ela tinha em morar sozinha. Resolvemos mudá-la para a nossa casa, pegamos um quarto de hóspede nosso, reproduzimos o quarto dela no quarto de hóspede e mudamos a nossa sala para que ela tivesse um ambiente da casa dela na nossa sala e ela não se sentisse perdida. Então ela viveu conosco durante 6 anos, com o Alzheimer bastante tranquilo, ela não teve estresse com o Alzheimer dela e a gente descobriu algumas formas de fazê-la ficar tranquila. Uma das formas era botar música alemã para escutar e outra fórmula era dar uma boneca para ela brincar. Então a gente começou a descobrir que com o avanço do Alzheimer, a nossa grande meta era fazê-la feliz naquele dia, porque no outro dia a gente não sabia como é que ela ia acordar. Ela teve alguns momentos que a gente fez algumas descobertas, como por exemplo, ela amanheceu um dia completamente perdida. E a gente se assustou porque de um dia para o outro ela amanheceu daquela forma. E nós descobrimos que ela estava com uma infecção urinária. Levamos no médico e o médico falou, olha, idoso quando tem falta de água e tem infecção urinária, ele perde a memória ou perde, umas características aumentam muito, porque o organismo começa a preservar o físico e esquece algumas coisas que ela não precisa naquele momento para a sobrevivência. Então a gente fez algumas descobertas e aquilo ficou comigo até que eu resolvi escrever o meu livro O Que Me Falta. Mário, justamente eu ia te falar isso, que são descobertas, são aprendizados que não estão resumidos em um livro, né? Que quando você tem um diagnóstico, o médico não te diz, vai acontecer isso, isso, isso. Você vai intuitivamente, pela tua experiência, tentativa e erro, descobrindo aquilo que funciona, o que torna, por isso, cada história única, né? Agora, falando sobre o livro, né? O que me falta? A história dela, da sua sogra, é a personagem principal do livro ou de outras formas está presente? Na realidade, o que me levou a escrever o livro Que Me Falta não foi o Alzheimer. Eu vou pedir o livro para mostrar para a gente, por favor. A história, eu queria falar sobre uma questão que a gente não presta atenção. Acessibilidade. Que o tema que eu labuto, meu propósito de vida é provocar as pessoas a quebrar o paradigma com relação ao Alzheimer. Então, eu escrevi no primeiro livro, Alzheimer para quem nasceu com deficiência. Eu queria agora falar de Alzheimer para o envelhecer, de acessibilidade para o envelhecer. E daí me veio a inspiração da minha sogra, porque a vivência que eu tive com a minha sogra me fez perceber o quanto que um espaço acessível é importante para o idoso. E a minha casa, por coincidência, por causa da minha filha, ela era completamente acessível. Então, minha sogra não sofreu com isso, porém, quando ela saía na rua, que ia enfrentar as calçadas, aí ela começava a sofrer com acessibilidade. Porque, infelizmente, nós não preparamos as cidades para o nosso envelhecer. Nós brigamos por causa do asfalto, mas não brigamos por causa da calçada. Criamos calçadas que são verdadeiras barreiras para quem tem dificuldade de locomoção. Né? E isso é importante que seja dito, porque é comum a gente ouvir reclamações, né? De pessoas que não querem, às vezes, construir um passeio.
Ah, na minha rua falta asfalto, mas quando é para investir na calçada, acha que é ruim, mas não é a estética de que estamos falando, é a questão da acessibilidade também, é que isso faz parte também do ir e vir das pessoas, né? E Mário, gostaria também de retomar um ponto, que essa tua sensibilidade, esse teu olhar, faz parte da tua trajetória, né? O Mário, que é formado em arquitetura, hoje se tornou uma referência, um dos principais palestrantes na questão de acessibilidade e muito pela experiência com a filha, com a Carol, né? Tanto que uma das obras, o antes e o depois da Carol, é um sucesso aí no Brasil todo. E aí te fez, então, ter todo esse olhar, essa bagagem. Aí temos um vídeo, dentre os tantos, né? A Carol que nasceu com paralisia, né, Mário? Sim, paralisia cerebral. E aí o Mário me contava, ela nunca deixou de fazer nada que ela quisesse, né? Nunca. Saltou de paraquedas, bungee jump, dançou, tem feito o que quer. Sim. E inspirado você também a fazer o seu trabalho. Tem uma foto dela também, Tiane, vou pedir para colocar na tela, da Carol, olha só que linda. E vamos voltar ao livro, porque a gente vai e volta, né? Porque todas as experiências estão aqui de alguma forma presentes nesse livro. Não só o Alzheimer, não só a acessibilidade, mas o racismo também. Uma história, um romance, ele não pode ser linear. Ele tem que ter temas provocativos para que em determinados momentos, quando a história está começando a se tornar monótona, você tem que botar alguma coisa para provocar o leitor. E eu criei na história, ela era focada em falar sobre acessibilidade para idosos. Mas eu criei na história algumas questões que estavam em discussão no momento, a questão do racismo estrutural, né? Também botei na história uma questão da transexualidade de uma personagem. E esses temas que eu coloquei, além de trazer a discussão, tem um olhar diferente, porque tanto o Alzheimer quanto esses dois temas, quem fala sobre isso é quem está sofrendo. Não é a terceira pessoa que está narrando, é a pessoa. Então, mesmo o Alzheimer, é a Ana, minha personagem com Alzheimer, que fala sobre as suas angústias. Então, eu botei de uma forma que as pessoas percebessem, não a descrição do que estava acontecendo, mas as angústias internas de quem está sofrendo aquelas causas. Perfeito. E é importante reforçar que é um romance de ficção, né? Existe, né, uma história ali da Ana, que é a sogra, né, do Mário, mas que o que acontece é ficcional, né? Minha sogra, na realidade, não é Ana, minha sogra é Nair. Uhum. A Ana é a minha personagem que teve Alzheimer. E o tema, o que me falta, é muito interessante na história, porque a Ana, a vida inteira, ela sente falta de alguma coisa que a deixa num vazio. E ela só descobre o que era essa coisa quando o Alzheimer já estava avançado. Então, é um contraponto, né? É uma coisa completamente sem sentido, mas é quando ela está com o Alzheimer avançado que ela descobre o que faltava para ela. E ela, então, se torna realizada quando ela descobre o que faltava para ela. Que maravilha. Mário, a produção me informou que chegou uma mensagem para gente. Vamos dar uma olhadinha aqui na tela? Olha, minha mãe teve por 12 anos Alzheimer e tenho 2 irmãos gêmeos com essa doença. É muito triste e afeta toda a família. Comprei o livro O que Me Falta e o escritor retrata através de um romance o que acontece quando surge a doença em nosso convívio. Um livro de fácil leitura e que nos leva à reflexão do Alzheimer. Amei e indico, Nilda Matos. Obrigado, Nilda. Que bacana, Nilda. Muito obrigada por compartilhar conosco. Isso, em algum momento, vai ser uma forma também de dar aquele quentinho no coração, né? Porque eu imagino cada família vai viver a doença de uma forma diferente. E aí, com isso, você se conecta a outras pessoas e a outras histórias. Tem um detalhe interessante. Esse mês de fevereiro roxo, ele liga três doenças que são incapacitantes. Mas o Alzheimer é muito significativo porque das 3 doenças é a que mais faz a família sofrer. Quem sofre, na realidade, depois de um tempo, não é mais o doente do Alzheimer. Quem sofre é quem convive com ele. E no Brasil, são 8,5% da população tem Alzheimer. Mais de 18 milhões de pessoas convivem com Alzheimer. Então a gente tem que ficar atento que a medicina hoje nos deixa envelhecer com muita facilidade. Nós chegamos aos 80 anos com muita facilidade hoje. Porém, a medicina não conseguiu eliminar as mazelas da velhice. Então, se a gente não preparar os nossos ambientes para o envelhecer, a gente talvez, aquela casa que a gente construiu dos nossos sonhos, não sirva para o envelhecer. Nós fazemos banheiros com porta de 60 centímetros que não passa uma cadeira de rodas. Entre o vaso sanitário e a parede não passa uma cadeira para ir até o box.
nós deixamos degraus nas nossas casas, não brigamos pelas calçadas. Então, são coisas que a gente tem que ficar atento, porque a vida passa muito rápido e se a gente não preparar antes, na hora que a gente precisa, é mais difícil de preparar. Então, é um alerta que eu coloco no livro, essa questão de pensar no envelhecer. Essa geração que está aí agora se aproximando do envelhecer, é uma geração que, quando era pequeno, pessoas idosas eram pessoas com 50, 60 anos, morriam cedo. Hoje, toda a família tem alguém com mais de 80 anos. E muitas famílias, quando começam a conviver com Alzheimer, ela está completamente desestruturada para aquela realidade, né? Então, mesmo na questão do cuidar, muitas vezes não tem poder financeiro para contratar um cuidador, alguém da família começa a cuidar e essa pessoa começa a ter estresse do cuidador, né? Síndrome de Burnout, que se chama por excesso de tarefas, a pessoa começa a ter um estresse tremendo por causa disso. Perfeito. Que fala necessária para você que está nos acompanhando, está vivendo, compre o livro ou dê de presente para alguém que você conhece. Então, O que me falta do autor Mário César da Silveira. Está à venda na Amazon. Ah, perfeito. Uma ótima dica, então. Obrigada e uma ótima semana. Obrigado pelo convite. Gostaria de deixar um alerta para todos os telespectadores. Cuidem do envelhecer. Perfeito. Obrigado.